Oi, gente, e aí voltando aqui com as nossas questões comentadas da prova de 2014 da Petrobras para o cargo de técnico de segurança júnior. Esse vídeo contém as questões de 41 a 47. Estamos chegando no final dessa prova. Beleza? Vamos Questão lá. 41. A inspeção de segurança é uma das maneiras mais antigas de evitar acidentes de trabalho. Quando se realiza a inspeção em extintores de incêndio, de acordo com a NBR 2962 de 98, inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio, está sendo posta em prática a seguinte modalidade. Ponto. Gente, seguinte. É muito comum nas empresas, principalmente as maiores, que tem um número de extintores maiores, maior número de extintor, quer dizer, fazer a inspeção dos extintores pelo menos uma vez ao mês. É bom em relação à calibração, à validade, se as próprias mangueirinhas estão funcionando. Isso é muito importante fazer. E quando nós falamos em inspeção de segurança, nós estamos falando em prevenção. Sabe as nossas rotinas de inspeção nos empregados? Quando nós vamos ver como é que estão os índices da função os índices do risco relacionado à função, se estão utilizando os EPIs da forma correta, se estão seguindo os procedimentos de trabalho. Isso é inspeção prévia, ou seja, nós estamos falando em prevenção. E assim como nós estamos inspecionando, manutenindo e recarregando os extintores, nós estamos falando em periodicidade, nós estamos falando em prevenção, ou seja, algo corriqueiro. Então, de acordo com a NBR, no item 3.1, o exame de inspeção periódica, ou seja, vocês podem dar uma lidinha na NBR, que vocês vão ver que ele sempre está falando em relação aos exames periódicos, a rotina, a prevenção de qualquer contratempo em relação aos extintores, ok? Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa B de bola, inspeção periódica, beleza? Próxima questão. A norma OSAS 18.001 de 2007 é baseada na metodologia conhecida como PDCA, o Plan, Do, Check, Act, planejar, fazer, verificar e agir. Nessa forma, o agir é descrito da seguinte forma. É muito comum, gente, confundir o agir com o fazer. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Eu tirei esse quadrinho aqui da própria OSAS, tá? Printei aqui e deixei para vocês, onde ele mostra certinho a interação entre todos esses aspectos do ciclo PDCA. Nós temos o P, que é o de planejar, o D, que é o de fazer, o C de checar e o A de agir. Em relação ao planejamento, nós temos a política e o planejamento. O fazer, nós temos a implementação e a operação, ou seja, ao momento que eu vou colocar em prática, beleza? O C é de checar, ou seja, de acordo com o que eu planejei, implementei, vou ver se está acontecendo corretamente. Depois de verificar, eu vou agir, eu vou colocar em prática a ação corretiva, ou seja, eu vou reparar o que não está de acordo. Ou seja, o agir, de acordo com as alternativas da questão e a OSAS, está relacionado à letra A, estabelecer os objetivos e os processos necessários para atingir os resultados de acordo com a política da SST da organização. Política está relacionada ao quê, gente? Ao planejamento. Então, essa aqui não é a nossa resposta correta.
monitorar e medir os processos em relação à política e os objetivos da SST. Quando nós falamos em monitorar e medir, nós estamos falando em verificar, em ação corretiva, em controlar. Então, nós estamos falando em checar. Então, essa também não é a resposta da nossa questão. Alternativa C. Executar ações para melhorar continuamente o desempenho da SST. Opa, esse aqui, ó, contínua, e depois que a gente verifica, nós vamos agir, certo? Essa aqui é a mais parecida, mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? Letra D. Estabelecer uma política de SST. Política está relacionada a planejamento. Também não é a nossa resposta correta. Implementar os processos está relacionado ao fazer. Também não é a nossa resposta correta. Então, a que mais se assemelha ao agir, de acordo com a OSAS, é a alternativa C, que diz que é executar ações para melhorar continuamente o desempenho da SST. Gente, eu tirei da norma também esses conceitinhos aqui, em relação ao ciclo PDCA. Vamos lá. Planejar é estabelecer os objetivos e os processos necessários para atingir resultados de acordo com a política de SST da organização. Alguma coisa semelhante à alternativa A? Certinho. Executar. Implementar processos, que é o fazer, gente. Verificar, monitorar e medir os processos face à política de SST, objetivos, requisitos legais e outros requisitos e relatar os resultados. E atuar, que é o nosso agir, empreender ações para melhorar continuamente o desempenho da SST. Beleza? Bem tranquilinho. Quem estuda administração geral aqui também provavelmente já viu em relação ao ciclo PDCA. A linha de pensamento é a mesma, só que aplicando em saúde e segurança do trabalho. Beleza? Vamos para a próxima questão? Aqui, 43. A CIPAT é um período de grande importância dentro da empresa, devido ao objetivo de conscientizar todos os funcionários sobre as necessidades de evitar acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Uma das atribuições da CIPA, juntamente com o SESMIT, onde houver, é realizar a CIPAT. Vamos falar da periodicidade da CIPAT. De acordo com a NR5, no item 5.16, a CIPA terá por atribuição, letra O, promover aqui, eu coloquei bem pequenininho aqui, anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, CIPAT. Ou seja, de acordo com as nossas alternativas e o item da norma. A letra A diz, a cada 2 anos? Não. Semestralmente? Não. Bimestralmente? Não. No período das campanhas de vacinação? Olha, tem nada a ver com nada. Então, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Beleza? Próxima questão. Última continha dessa prova. Bem tranquila, gente. Bem tranquila. Vamos lá. Questão 44. Em uma indústria de fabricação de produtos alimentícios, no período de 10 meses, ocorreram 17 acidentes de trabalho. Desses acidentes, 7 foram com lesão com afastamento e 10 com lesão sem afastamento. A jornada de trabalho é de 300 horas mês por empregado e o número médio mensal de empregados é de 400. A taxa de frequência, olha ela que sempre tem, né? De acidentados com lesão e com afastamento, atenção nisso para você pegar os dados corretos para colocar na forma. No período foi de, ou seja,
Vamos estabelecer os dados da questão? Vamos lá. Ele diz que foram 7 acidentes com lesão e com afastamento. 10 acidentes com lesão, mas sem afastamentos. Jornada de trabalho ao mês são de 300 horas por empregado. Quantos empregados há na empresa? 400. O período analisado, 10 meses. E ele quer saber a taxa de frequência do pessoal que se acidentou com lesão e com afastamento. Ou seja, ele quer a taxa de frequência em relação aos 7 acidentados. O 10 nós não vamos utilizar nessa questão, beleza? Vamos à fórmula? Gente, taxa de frequência é a quantidade de acidentes vezes a previsão de acidentes, que é 1 milhão, dividido pelas horas de exposição ao risco. Tá, o número de acidentes, que é o com lesão e com afastamento, que é o que ele quer, a questão deu. E a quantidade de horas de exposição ao risco, ele deu? Não completa, né? Ou seja, vamos ter que calcular. Nós vamos calcular que ele deu que a jornada de trabalho por empregado mensal é de 300 horas. Quantos empregados? São 400. E qual o período que nós estamos analisando? São 10 meses. Gente, muito simples. Multiplica a galera toda. Multiplica a quantidade de horas pela quantidade de empregados, pelo período que nós estamos analisando. Ou seja, 10 meses. Nós vamos multiplicar 300 horas por 400 empregados por 10 meses, que vai dar o total de 1 milhão e 200. O número de acidentados, nós vamos multiplicar pela previsão de acidentes, que é o número fixo da norma, que é 1 milhão. Então, ficaremos com a taxa de frequência igual a 7 milhões dividido por 1 milhão e 200. Feitas as devidas divisões, a taxa de frequência é de 5,83 neste período de 10 meses. Alternativa A. Beleza? Gente, bem simples. Aplicação da fórmula. Só aí as horas de exposição ao risco que nós tínhamos que calcular à parte, mas nada complicado. Super tranquilinho, tá bom? Essa equação aqui tá melhor que aquelas primeiras da prova, né? Aqui foi para dar um relax. Mas vamos lá que o resto é puramente conceitual. Próxima questão. A análise preliminar de risco se descreve da seguinte maneira. Ela é uma técnica de análise de riscos que consiste em identificar os modos de falha dos componentes de um sistema ou efeitos dessas falhas para o sistema, para o meio ambiente e para o próprio componente? Então, não está completa. É uma técnica de identificação de perigos e operabilidade que consiste em detectar desvios de variáveis de processo em relação a valores estabelecidos como normais. O que são normais? Normal para um não é normal para outro. Não é bem assim. É uma técnica de identificação de perigos e análise de riscos que consiste em identificar eventos perigosos, causas e consequências e estabelecer medidas de controle. Exatamente. Análise preliminar de risco, ela identifica o risco, ela apresenta as causas, as consequências e o que fazer. Esta é a análise preliminar de risco. O que é o risco? De onde ele vem? O que pode ocasionar? E o que fazer para eliminar, reduzir ou controlar? É isso a análise preliminar de risco, gente. Bem tranquilinha. Essa aqui é a mais completa. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras duas alternativas.
Alternativa D. É uma técnica de identificação de perigo e análise de riscos que parte de um evento topo escolhido? Não. Normalmente nós partimos de uma área, tá? Ou de uma função, não de um evento isolado. Para o estudo, estabelece combinações de falhas. Gente, identifica o risco, aponta sua causa, aponta a consequência e estabelece medida de controle. É isso, análise preliminar são esses 4 pontos. Gravem, decorem isso aí. Vocês conseguem fazer qualquer questão relacionada à análise preliminar de risco com esses 4 conceitos, beleza? Vamos à alternativa E. É uma técnica de identificação de perigos e análise de risco que identifica sequência de eventos. Não necessariamente uma sequência, gente, não precisa. Que podem suceder em um evento iniciador. Não, ele vai direto no risco, tá? Eu encontrei esse conceitinho que eu achei bem completo aqui no blog do Nestor Neto, gente. Eu gosto muito dele. Vocês vão ver bastante coisa aqui que eu acho que ele é bem prático, ele vai direto ao ponto em relação aos conceitos. Então vamos aqui. A análise preliminar de risco consiste em um estudo antecipado e detalhado de todas as fases do trabalho, a fim de detectar os possíveis problemas que poderão acontecer durante a execução. Identificação dos riscos. Depois de detectados possíveis acidentes e problemas, devem ser adotadas medidas de controle e neutralização. Essas medidas devem envolver toda a equipe, criando um clima de trabalho seguro em conjunto, tá? Gente, não tem como nós fazermos segurança do trabalho sozinho. Nós podemos ficar falando que nem tagarela para o empregado. Se ele não fizer, não adianta. Então, o negócio é conscientização, beleza? Próxima. Questão 46. O estudo e análise e controle, estudo de análise e controle de riscos consideram que os danos decorrem da relação entre. Quando nós vamos falar de análise e controle de riscos, lembra-se, gente, é sempre um risco e um alvo, ou seja, é um risco e uma função, um risco e um trabalhador. Vamos às alternativas? Vamos lá. Agente passivo, não. Passivo é aquele que não faz nada. Então, aqui a gente já elimina. Um agente agressivo e um alvo, olha, risco e um trabalhador. Esse aqui já está melhorzinho. Um agente agressivo e uma meta, a meta é o quê? Que o trabalhador morra? Não, então não tem nada a ver com meta, tá? Um agente ativo e um objetivo. Objetivo não tem muito a ver, ele tem um objetivo a atingir. E ativo, ele pode ser ativo e não ser agressivo, tá? Ele pode ser ativo e não fazer nada naquele momento, de acordo com a quantidade que tem no ambiente de trabalho. Então, também não é. Relação agente ativo e meta, nós já vimos que não tem nada a ver. Então, realmente, ficamos com a alternativa B, agente agressivo e alvo. Ou seja, o risco e o trabalhador. Beleza? Alternativa B. Coloquei um conceitinho bem bacana aqui para a gente conversar. Considerando a ação entre dois entes, o que exerce a ação é o impactante e o que sofre a ação é o alvo. O agente impactante, que tem potencial para causar danos e perdas, é o agente agressivo, ou seja, gente, é o risco. O alvo pode ser ser humano, patrimonial ou ambiental. Ao entrar em florestas, os homens são agentes impactantes, mas também são alvos de mosquitos e doenças. Deu para entender? Então vamos lá. Sabe português que vocês estão estudando? Quando nós vamos descobrir quem é o sujeito da frase, quem é o objeto, né? Qual é o objeto, qual é a ação. Gente, quem que sofre a ação? O sujeito, né? Quem que é o sujeito no nosso caso? O trabalhador, né? E qual que é a ação, gente? É o risco, ou seja, o agente agressivo. Beleza?
Vamos lá para a última questão desse vídeo. Questão 47. A Política Nacional sobre Sistemas de Gestão de SST deve estabelecer princípios e procedimentos gerais. Vamos lá. Política Nacional sobre Sistemas de Gestão de SST. Vamos lá. Os princípios e procedimentos gerais estão relacionados com promover a implementação e integração dos sistemas de gestão da SST como parte da gestão global de uma organização. Gente, tá bom isso aqui, né? Mas vamos ver se tem alguma mais completa? Alternativa B. Estimular e aperfeiçoar mecanismos involuntários para identificação, planejamento, implementação e melhorias sistemáticos das atividades relativas à SST no plano nacional e no âmbito da organização. Não tem muito a ver com isso, com estimulação, não. Alternativa C. Promover a participação dos trabalhadores, facultando a presença de seus representantes. Não, em geral, gente, essa participação não é facultativa. Os sindicatos são obrigados a participar, tá bom? B. Implementar melhorias contínuas, estimulando ao mesmo tempo burocracia, trâmites administrativos, evitando, porém, gastos desnecessários. Quando nós falamos em burocracia, em geral estamos falando em gastos desnecessários. Então não tem nem muito o que falar sobre essa alternativa D. Ela nem orla direito. Vamos para a alternativa E. Avaliar e manter em sigilo por meios adequados e eficácia dos sistemas e das práticas de gestão da SST. Não tem nada a ver com princípio e procedimento. Então, eu tirei aqui do Decreto 7.602, que fala sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, o item 1, prestem atenção. A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho tem por objetivos promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e danos à saúde advindos relacionados ao trabalho que ocorra no curso dele, por meio de eliminação ou redução dos riscos no ambiente de trabalho. Então, gente, quando nós falamos em política nacional, nós estamos falando o geral entrando para dentro do privado. Então, aqui, promover a implementação e a integração do sistema de gestão da SST como parte da gestão global de uma organização. Ou seja, vamos pegar, sei lá, esse decreto para implantar dentro da empresa. E ela vai fazer parte do plano estratégico, por exemplo, da empresa. Sabe? Eles têm plano de lucro, plano de crescimento e tem o plano para a saúde e segurança do trabalho, beleza? Gente, essa foi a nossa última questão desse vídeo. Amanhã tem o vídeo das questões de 48 a 52. E no sábado vamos finalizar essa prova, beleza? Aí eu tô preparando para vocês aqui um material com os principais conceitos que eu não coloquei no site, lá das normas regulamentadoras, alguma coisa assim. Eu vou colocar uns esqueminhas para incêndio, uns esqueminhas para OS, essas coisas bem legais. E um material sobre as fórmulas mais encontradas nas provas, beleza? Gente, muito obrigada. Material tem no site e até o próximo vídeo.